É para os nossos ouvintes já perguntaram o que é que vinhas O trazer que é que eu hoje. vinha fazer hoje? Mas Surpresa. vamos falar de tarot, não é verdade? Exatamente. Mas curiosamente, trazes a tua Isabel Gomes, a tua filhota, que também Exatamente. desenvolveu e bastante, mas a Isabel trabalha com um tarot, mas com hipnose misturada. Ou seja, qual a diferença de termos uma Isabel Guerreiro e uma Isabel Gomes? Muito bem. Então temos aqui duas gerações. Temos a Isabel Guerreiro mãe, que teve como discípula a Isabel Gomes filha, e são duas gerações. Eu trabalho de uma forma mais tradicionalista, vendo as coisas de uma forma mais adequada ao meu tempo, à minha idade. E daí a Isabel mais jovem, mais moderna, mais voltada para as novas terapias, para as novas ideias, para as novas concepções da vida, ela aí adapta ao tarot outras ideias, outras formas de trabalhar interessantíssimas, que têm sido bastante divulgadas e bastante aceites no nosso núcleo. É de notar que no Congresso de Tarólogos que houve aqui em Setúbal foi efetivamente uma mais-valia e foi muito bem aceita estas novas ideias. Portanto, uma visão diferente, duas gerações. Ainda bem que assim o é. Porque tu aplicaste só com o tarot mais tradicional? Tradicional, sim. Tem a ver com a forma como fui criada, como fui educada, tem a ver como as pessoas me abordam e me procuram. Daí que eu dou muito valor às velinhas, dou muito valor aos sprays, aos defumadores, aos banhos, à fitoterapia. O que é fitoterapia? São exatamente as plantas medicinais que nos ajudam na nossa saúde, nos chazinhos, enfim, na fitoterapia, que são as plantas. Ela não, ela dá mais valor às novas ideias, às novas ideias, à nova era, digamos assim. Ora bem, sendo assim, vou falar com a Isabel Gomes. Isabel, obrigado por ter aceito o convite a estar aqui connosco. Obrigada eu, bom dia a todos. Isabel, explica-me então aqui esta história da hipnose no tarot. Não é só hipnose, acabam por ser várias disciplinas e várias terapias que eu acabo por usar consoante o consulente ou o problema que acaba por estar à frente. Claro que vem de tarot, e o tarot é sempre tarot, nunca vai deixar de ser um tarot esotérico e tradicional que existia. A única diferença é que a abordagem e a maneira como eu trato o problema que me é levado pelo consulente. Também uso muito a parte da fitoterapia, acabou por estar sempre presente na família, é uma coisa que sempre existiu. Mas muitas das vezes o que eu faço é perceber que o problema que a minha consulente me leva, porque o mais engraçado nisto tudo é que as pessoas que procuram a minha mãe são pessoas com determinado tipo de problemas, as pessoas que me procuram, por impossível que pareça, vão à procura realmente de uma coisa diferente e não daquele tarot tão tradicional. E acabo muitas das vezes por descobrir ou por me perceber que existem outros problemas de um foro mais emocional ou de atraído, sem ser aquele problema de magia que necessita velinha ou que necessita banho de sal. E é aí que acabo por enquadrar as novas terapias, como a hipnose, ou como o EFT, ou como a PNL. Porque com essas terapias existe uma grande facilidade de, numa consulta de tarot, sem grandes preparações ou sem grandes métodos, com conhecimento, porque é sempre necessário o conhecimento, tratar um problema que pode ser um problema que a pessoa já trazia há muito tempo, mas que está a condicionar a vida dela naquele momento. Tu na hipnose consegues a perceber que a pessoa pode estar doente sem estar doente? Pode estar doente psicologicamente? Na hipnose, no tarot, ou seja, o tarot é a minha abordagem para perceber ao certo qual é aquele problema que a pessoa me traz. E sim, dá perfeitamente bem para perceber isso, porque muitas das vezes as pessoas aparecem lá a achar que lhes fizeram mal, quando no fundo que têm uma fobia. E uma fobia é tratável com tanta facilidade como numa consulta de tarot, não há aquela necessidade de ir para o gabinete e fazer todo aquele preparo. Basta às vezes uma pequena conversa e fazer ali uma descaracterização do problema e percebermos qual é a raiz do problema. Então, sendo assim, a pessoa chega junto a ti, fazes a consulta de tarot, percebes que ela com a hipnose poderá passar por cima de qualquer problema que tenha e consegues dar a entender que, no fundo, a pessoa muitas vezes sente-se, vá lá, perseguida, que as coisas não lhe correm bem, isso tudo, que no fundo, se calhar é ela própria que cria aquelas situações. Muitas vezes é auto-sabotagem, porque nós temos que fazer escolhas e temos que fazer escolhas todos os dias. E fazer escolhas é uma coisa que é muito difícil para as pessoas. Só que se as pessoas encarassem que fazer escolhas é aquilo que nós fazemos desde que nos levantamos e que pensamos vou beber café, vou beber chá, vou beber leite, e que as coisas são assim tão simples,
talvez fosse mais fácil as pessoas não terem tantos problemas ou terem um acumulado de problemas tão grandes como têm atualmente. As pessoas usam muito uma capa para tal. As pessoas Sabes usam que uma a capa gente para diz, olha, tudo. a gente olha, aquela pessoa tem algo para que não se consiga infiltrar nela. Aquela tal capa, no fundo, às vezes não faz falta. As pessoas usam uma capa para tudo. Eu costumo recomendar sempre um livro que é o Cavaleiro da Armadura Enferrujada, que fala exatamente isso. É um livro pequenino, é um livro muito acessível, que nós até nos foi recomendado numa formação que nós também fizemos a nível de meditação em Lisboa, na Brahma Kumaris. E esse livro fala exatamente disso. Nós usamos uma capa para tudo. Agora, o grande problema é quando nós já não conseguimos tirar a capa e perdemos a nossa essência. E é no fundo isso que se passa. E depois o que é que acontece? Há uma chave assim, que no fundo é o fizeram mal, que serve para tudo. Em vez da pessoa mudar, olha, fizeram mal. Está o problema resolvido. E curioso, eu estou agora a lá, dedutir as tuas palavras no sentido que fizeram mal. E há muita tendência das pessoas, as coisas não correm bem, os filhos embirram, o trabalho às vezes não corre bem. Isto é inveja, é tudo o que está na volta. Exatamente. Mas às vezes até não, às vezes é da própria pessoa que não sabe dar o salto por cima das coisas. Exatamente, e que não sabe andar para a frente, e que não sabe ver as coisas de outra maneira, que não se questiona. Ninguém se questiona. Ninguém pergunta porque é que isto me aconteceu, o que é que eu fiz para trás errado que me tivesse levado a este caminho. E é mais fácil chegar a ti ou à tua mãe e olha, já agora, fala comigo, mostra-me as cartas. Uma chapa 5, digam-me lá o que é que eu vou fazer a seguir porque fizeram mal, e é muito mais fácil eu agora, sabendo que me fizeram mal, acender uma velinha e esperar que isto resolva. Há de facto problemas que são de foro espiritual e problemas a nível de magia. Agora, muitos dos problemas das pessoas não é nesse sentido. É sim nas opções que tomaram e olharem para trás e perceberem-se daquilo que foi feito para trás e o que é que as levou até ali. Porque ninguém se questiona. Mas, no entanto, se a pessoa se dirigir a ti ou à tua mãe, mas mais no teu caso aqui, casa da hipnose e isso tudo, se deres a entender que terá que ser assim, a pessoa se não o fizer e com força de vontade ou com um pouco de fé que tenha, não vai adiantar nada, não é? Adianta sempre. Pronto, mas se a pessoa não tiver força de vontade para tal, ela está-me a ajudar, ela vai-me ajudar, ela dá-me aquele chazinho, eu queimo aquele incenso e tudo vai ao lugar. Mas a pessoa tem que ter algo nela para fazer as coisas. Sim, a pessoa tem que ter, como é óbvio, em tudo, qualquer princípio com um bom tratamento. É mais um caso da gente dizer, eu consigo, eu posso, eu quero. Por isso vamos à procura das palavras. Porque para qualquer tratamento tem que haver ali uma boa empatia entre a pessoa, entre o médico ou entre o tarólogo e a pessoa que tem à frente, o paciente ou o consulente, ou o terapeuta e pronto. Tem que haver sempre ali uma boa empatia. E a partir desse momento em que há uma boa empatia é estabelecida uma relação de confiança. Quando é estabelecida essa relação de confiança, a pessoa acredita, lá está, tem fé, acredita que consegue e consegue. E ainda bem. Ora, já sabe que estamos com o Super Center na Isa, na loja 1, na Rua do Bairro Afonso Costa, é o 265-546-400. Na Praça do Brasil temos a loja 2, é o 265-410-621. Nestes estabelecimentos encontrará a Isabel Gomes, a Isabel Guerreiro, que lhe poderão dar uma mão em algo que você necessite. Isabel, tu que já andas nisto há muito tempo, aquilo que eu fiz aqui a perguntar à Isabel é que muitas vezes as pessoas vão ter contigo à procura de respostas, onde elas já têm a resposta com ela. Muitas vezes. Muitas vezes o que falta é exatamente a coragem para avançar. Nós às vezes sabemos o que é que temos que fazer, mas é preciso que algum amigo nos diga vai, avança. Às vezes é essa falta de confiança. E uma vez que se explica por A mais B que esta será a melhor opção, muitas vezes vem aquela confiança e diz realmente é verdade. Realmente eu já sabia, mas realmente é verdade o que me estão a dizer. E aí surge essa confiança e avança-se. Lá está, tudo vem com o estabelecer confiança, o estabelecer alguns laços de solidariedade até com a própria cliente e estabelecermos a tal empatia. Como é que eu estava a ver aqui pelos papéis que me entregaste, que vocês vão ter agora uma formação em tarô holístico, neste caso é contigo, em que tem a duração de 8 meses, uma aula por semana, inclui um manual, um certificado e baralho, e o plano do curso é extenso, onde, além do tarô, vamos ter vários módulos. Um dos módulos que me está aqui a perceber é a hipnose, como funciona a hipnose, a transe e estados de transe, mas agora vamos reportar aqui talvez para o modelo 6, crenças, emoções e sentimentos, metamodelo, quebras de estado e quebras de padrão. Isto resume-se aqui.
A quebra de estado é quando me entra, por exemplo, a quebra de padrão, quando me entra o paciente lá, ele vai nervoso. Portanto, Não sei o que é que vou ter. eles já vão numa expectativa e se formos a analisar todo, pronto, vai começar de início, toda uma consulta de tarô, a pessoa já está no estado de transe, uma consulta está no estado de transe, ela está com uma expectativa, e o transe cria isso, uma expectativa, a pessoa vai à espera de algo, vai à espera de uma resposta que não sabe se é positiva, se é negativa, o que é que lhe vão dizer. Deve ser dita, mesmo seja negativa ou positiva? Deve ser Isabel? sempre dita. Pode não ser dita da melhor. Não pode ser. Por exemplo, eu não vou dizer a alguém, olha, o seu marido trai, mas posso dizer. Tente chegar mais perto do seu marido, volte a namorar, há quanto tempo é que não saem, tente Claro. perceber. E aí as coisas serão contornadas. Quer dizer, não, há sempre uma boa maneira de dar uma notícia menos positiva. Ou há sempre maneira de alertar a pessoa que está qualquer coisa errada na vida dela e que ela tem que reestruturar aquela parte. Não precisamos de agredir a pessoa, porque nós temos que ter a noção de que tudo o que é dito em consultório vai ter um impacto na vida daquela pessoa. Portanto, nós não temos o direito de transformar, nem de mudar, nem de alterar a vida daquela pessoa sem que ela esteja preparada para isso. Estás a dar a entender que tudo o que disseres, ela diz para com ela. Ela disse-me que. Sim, é exatamente isso. É preciso ter essa noção e ter esse cuidado. Tudo o que é dito em consultório vai fazer uma sugestão. Isso é estudar a hipnose. Tudo o que ela dito, porque a pessoa está no estado de transe, vai sugestionar a vida daquela pessoa e pode alterar a vida daquela pessoa. Portanto, existe a necessidade de ter cuidado com aquilo que se diz. Existe a necessidade de ter um bom trato com aquela pessoa e ter a noção de que aquela pessoa está fragilizada e está sensibilizada e que está ali à procura de ajuda. E que muitas das vezes nos está a falar, nos está a dizer coisas que não conta a ninguém. Portanto, é preciso haver esse cuidado e esse trato. E, claro, quando ela entra lá nesse estado fragilizada, ela precisa de confiança, portanto, e faz-se uma quebra de estado. Ou seja, a pessoa entra mal, entra fragilizada, entra a chorar, percebemos do problema e depois quebramos o estado e quando elas saem lá já saem a rir, elas já saem mais bem dispostas, elas já saem com alguma esperança. É aí que isso é feito. Daí que é necessário também ter o cuidado com as emoções e com os sentimentos associados às emoções que elas trazem, como é que enquadraram aquelas emoções, porque a maneira como se enquadra as emoções pode vir a trazer um problema. Portanto, se nós desenquadrarmos aquela emoção ou se retratarmos aquela emoção e aquele problema, aquilo para ela já não vai ter a significância que tinha até o momento em que ele entrou. Portanto, tudo isso são coisas que são feitas através da hipnose e através dessas terapias. A pessoa, quando está na hipnose, acaba por ficar com imagens no seu cérebro? Fica daquilo que- sempre. Sim. Sempre, sempre, sempre. Isso é um mito. Isso é um mito a nível da hipnose, que é que a pessoa não se lembra nada do que ali está a acontecer. Mas tem que se lembrar. Porque a pessoa está a falar connosco. A pessoa, muitas das vezes, em estado de transe, age como se estivesse acordada. O que é giríssimo, porque nós a percebemos por sinais, porque é isso que estudamos, não é? Mas a pessoa age como se estivesse acordada, age com a maior das normalidades. É mais pura, porque não tem as barreiras. Claro. Portanto, é mais pura, é mais sincera, é mais verdadeira com ela do que estando em estado de alerta, em estado de consciência. Quer dizer aqui que o tarot, em conjunto com a hipnose, pode ajudar muita gente. Ajuda muita gente. Eu tive um caso, que para mim foi um caso muito engraçado, de uma senhora que me apareceu lá com um problema que ela dizia que seria mal que lhe faziam, porque já não conseguia estar fechada em lado nenhum, não conseguia andar de elevadores, estava a tomar medicação para uma depressão e era dito que neste momento já estava com uma fobia a elevadores. O que se passou foi que há muitos anos atrás ela teve num estacionamento um problema em que ficou com receio que o filho fosse agredido por um outro condutor e ela, para sair daquela situação, entrou em estado de pânico, teve ali um problema e a partir daí o cérebro guardou aquela reação como um mecanismo de defesa. Sempre que ela estava fechada, o cérebro começou a entrar em defesa. Sempre que ela estava no elevador, o cérebro começava a entrar em defesa. Portanto, regressava àquele ponto de partida em que tinha havido aquele problema em que ela precisou fazer aquela defesa para não deixar que as coisas evoluíssem. E, claro que, em vez das coisas melhoraram, começaram sempre a aumentar, porque o nosso cérebro tem essa capacidade de aumentar as coisas para nos defender. E ela chegou ao ponto de já não conseguir estar fechada numa casa de banho, num quarto, não conseguir estar fechada num elevador. Qual é a explicação mais fácil? A explicação chapa assim, fizeram mal. Alguém me fez mal. Mas a única coisa que se passava era aquela fobia que ela tinha para trás. Através da hipnose, em consulta tarô e em gabinete, porque nisso são precisas muitas das vezes emoções mais extensas ou mais longas para que a pessoa entre no estado de transe, ela voltou ao momento da origem onde aquilo tinha acontecido. Percebeu o que é que se tinha passado, retratou a situação, viu que aquilo já não representava perigo. E atualmente ela já não toma medicação.
O que é muito bom. O que é ótimo, porque ela de um problema começou a ter dois, não é? Ela tinha uma depressão, nova medicação, portanto, a coisa estava cada vez a alongar mais e a medicação não estava a resolver o problema que ela tinha. Isto porque a medicina não vai conseguir passar por cima destas situações, não vai entrar na mente da pessoa e saber o que é que se passou, o que é que teve, porque é que você não entra aqui, porque é que não. Já começamos a ter, Felizmente, porque já começamos a ter alguns médicos que estão cientes destes problemas e começam a estar abertos a outras terapias. Mas ainda é uma comunidade pequena, portanto temos que esperar que cresça, temos que esperar que as coisas evoluam. E nesse aspecto estão os terapeutas por fora, porque existem também muito bons terapeutas a nível nacional que prestam esse serviço em conjunto com a medicina tradicional. Nem a Isabel está muito caladinha, nem É a Isabel verdade, estou a ouvir, está muito interessante e vou ouvindo. Estás a ouvir. Olha, Sim, qualquer das pessoas pode dirigir-se ao Super Centenaris, à loja no bairro Consosto ou na Praça do Claro, Brasil, e ter uma conversa e gostaria de saber se... Tanto poderá dirigir-se a mim como a ela, quando eu considero que o caso é mais para ser encaminhado para ela, isto porque eu também tenho conhecimentos de hipnose e tudo isso, mas ela tem muito mais, e então eu prefiro sempre encaminhar para um profissional mais competente. Eu faço o mesmo, quando uma consulta mais esotérica, acabo por passá-la para a minha mãe. Então temos aqui uma boa relação. Então trabalhamos um pouco em conjunto. Então, quando me apercebo destes casos, eu digo logo, olha, isso é um problema que tem que ser resolvido, não é difícil de resolução, mas aconselho que marque efetivamente a consultazinha para... E então aí fazemos a transição para o outro lado. Enfim, há que ter noção que nem tudo efetivamente vem da área espiritual, mas que há muitos problemas que efetivamente vêm da área espiritual, não podemos pô-los de lado de forma nenhuma. Energia existe, isso foi provado pela ciência, e a partir do momento em que a ciência comprovou que tudo no universo é energia, não poderemos pôr de lado. Existe e causa-nos muitos problemas, mas também temos que ver que há outros problemas que são causados por nós mesmos, e esses é que têm que ser combatidos. E como é que se consegue combatê-los? Exatamente, à luz das novas terapias, à luz da nova era, à luz dos novos conhecimentos. Então é necessário que os tarólogos percebam que é preciso evoluir, é preciso aprender mais, é preciso saber mais. Tal como um médico tem que andar em congressos e o médico tem que andar a aprender, não me venham dizer os tarólogos da minha geração que sabem tudo e que são os suprassumos. Não são suprassumos. É necessário aprender, é necessário evoluir, é necessário, sobretudo, alguma humildade para perceber que temos que aprender mais e que temos que andar sempre em constante aprendizagem, em constante progresso. Nós passamos a ver informações e estamos sempre a fazer formações e a aprender mais, porque o aprendizado é uma coisa que nunca está fiscalizada ou nunca é feita, há sempre novas evoluções. Mas neste caso aqui, e se calhar comparando com médicos, enfermeiros e outras profissões, tem que haver gosto para aquilo que se faz. Em tudo tem que haver gosto. Mas sabes que muitas vezes nem é assim. E temos falado aqui, a Isabel, que muita gente, e agora ainda entrando nesta área, muita gente facilmente quer tirar o curso de tarot, quer tirar o curso de muitas Reiki, vezes ganhos fáceis, à procura de ganhos fáceis. Esta profissão e depois não demonstra talvez a confiança que se procura na pessoa. Exatamente. Esta profissão é como um ministério. Nós temos que encará-la um pouco como se fôssemos um pouco os padres, um pouco o padre, o confidente, e isso tem que ser levado com muito amor. Ao lado da nossa parte, uma grande abnegação, um grande espírito de sacrifício, um grande amor, ou se olharmos só para esta profissão com a parte financeira, então não vamos a lado nenhum. Porque deve ser olhado principalmente com o amor ao próximo, o tal amor incondicional que se fala tanto nesta era. Ou existe o amor incondicional, ou então não se vai a lado nenhum. Até porque nós temos que fazer muitas cedências de tempo, cedências até mesmo a nível de dinheiro, para conseguir fazer a maior parte das vezes as formações, porque as formações não são, as boas formações não são acessíveis nem são baratas. São bastante caras. Portanto, nós temos sempre que dedicar tempo que não dedicamos à família, à profissão e ao que estamos a fazer, para evoluir, porque no fundo tarot é tudo. Tarot é tudo. Para aquelas pessoas que nos ouvem e que dizem, gostava de ir a uma consulta, ou com a Isabelina, ou com a Isabel Gomes, tudo muito bem. Mas já sei que sempre me vai dar
vai-me dizer para eu comprar um fumador, uma velinha, isto e aquilo. As pessoas têm uma tendência muito grande logo de saber que vai ser tudo tratado por... Pois. É como ir ao médico. Ir ao médico e não trazer uma receita não é ir ao médico. Portanto, isso é uma crença antiga, uma crença que está enraizada nas pessoas. Ou a pessoa vai ao médico e traz a receita, o médico não presta. Porque esteve lá, não me deu atenção, não auscultou. Ele até deu os comprimidos, afinal não lhe fizeram nada, é melhor lá ir outra vez, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, nós quando e falo comigo para a minha mãe, porque sei que a minha mãe também trabalha assim, não fosse eu discípula da mestre, não é? Se a pessoa não precisa de nada, não precisa de nada. Se a pessoa precisa, precisa. Pois é, pois há o outro lado, deixa fui lá, mas Não me deu nada. Temos sempre o Não, resto da medalha. é Temos curioso, sempre- as pessoas há sempre o bem e o mal no meio disto, não é? Eu às vezes chego a dizer exatamente às pessoas, olha, eu tenho ali muita velinha para vender, eu tenho ali muita coisa para vender, mas olha, você efetivamente não precisa. Agora, se achar que deve comprar uma velinha, fazer um pedidozinho, fazer uma oraçãozinha, ok, eu aceito, se isso lhe dá alguma segurança, então vamos. Mas, efetivamente, se não precisa, eu não aceito. Há outros casos em que eu efetivamente digo, precisa mesmo, eu gostaria, ficaria muito mais descansada e muito mais satisfeita se pudesse levar isso, fizesse um sacrifício e comprar isso. Mas, basicamente, nós trabalhamos de uma forma assim. Sério. Agora vamos virar para a Isabel, e já que a tua mãe fala desta forma, também se tem conhecimento, e já se bateu aqui tantas vezes, que depois há aquela situação, olha, você tem isto, tem aquilo, é preciso ser tratado, se você terá que deixar aqui umas notinhas, eu depois trato tudo, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Cá está outra crença, que É outra crença, é ou não é? exatamente. É uma crença enraizada. A tal história de ir às encruzilhadas, de ir ao mar e não sei quantos. Sim, é uma crença que muitas das vezes denegride A imagem profissão. de vocês, não é? Sim, a profissão e a imagem Mas dos está um tarólogs. pouco mais limpo. Está um pouco mais, mas ainda existe muito. Se formos para aquelas cidades mais interiores, se formos, por exemplo, em Alcácer, isso existe muito. Eu costumo contar um episódio que me aconteceu em Alcácer, que eu achava que... Quer dizer, eu se tivesse no papel do consulente, eu também tinha medo, Cássio. Sinceramente, eu tinha medo. Porque eu cheguei a dizer isto à minha mãe, falamos muitas das vezes disso, porque uma vez fui benzida à amarrada. Quer dizer, isto não passa para a cabeça de ninguém. Eu tive uma colega, porque é assim que ela acaba por se intitular, uma colega, que foi lá ter comigo e chegou ao fim para me benzer, encostou a testa dela à minha e começou a fazer força e pressão para ver se eu balançava. E como eu, parva, não percebia nada do que ela estava a fazer, não cedi e ela acabou por dizer que eu realmente era uma pessoa muito forte, uma pessoa com muito equilíbrio e muito equilibrada. Mas quer dizer, há muita coisa que não é exatamente da maneira que está a ser passada às pessoas, da maneira que está a ser dita. Na maior parte dos tarólogos, não é na maior parte, graças a Deus eu começo a acreditar, eu começo a querer acreditar que a maior parte já não é assim. Mas ainda há muitos que vivem pela cultura do medo. E o medo é uma coisa que de facto tem um grande poder sobre as pessoas e que pode levar a ter consequências mais complicadas e que leva as pessoas a cederem e a darem dinheiro porque no fundo estão com medo, e quando é medo com um ente querido a coisa ainda complica mais. Mas há que acabar com isso, há que demonstrar que realmente que as coisas não são assim, que as coisas muitas das vezes são mais factuais e Exatamente. limpas. Eu estou-me a lembrar que nós tivemos aqui em estúdio, neste mesmo estúdio, tivemos aqui o Ney Naif. E quando lhe foi feita a mesma pergunta sobre o dar dinheiro, eu lembro que o Ney, nessa altura, aplicou assim um gritinho dos dele e disse fujam, mas tão bem atuado que eu achei uma graça. Fujam. Portanto, há que ter algum cuidado quando efetivamente nós estamos a falar até contra os colegas da nossa profissão, mas há que ser racional, há que pensar logicamente, ser racional e de alguma forma não entrar por situações dessas, porque reparem, Deus não precisa de dinheiro, Deus não quer dinheiro, Deus quer amor, quer sacrifícios, quer evolução da nossa parte, não quer dinheiro. Deus não se compra a dinheiro. Então, sendo assim, nunca se deve passar dinheiro para tipo de tratamentos que se fazem, não é? Não, jamais. Isso é um bocado contra vocês e, além disso, ser contra aquilo que se está a fazer, porque no fundo está-se a dar ajuda a uma pessoa, não se está a querer
dar a entender à pessoa que no fundo tem algum mal ou algum tratamento a fazer, mas que tudo isso baseia-se no dinheiro. Você também se vai ao médico, tem que gastar dinheiro nas medicações que são fortes, olha, ponha de lá aí o dinheiro e trata, não é? Pois, olha, realmente nunca tinha visto a coisa por esse bicho. Não, mas às vezes acontece. Acontece, eu por acaso já passei por alguns dilemas, eu tenho utilizado muito com sobre isso, já tive programas noutra rádio, depois tivemos a pizza à porta. Mas pronto, isso são outras questões. Agora, eu pergunto também a ti, Isabel, e isso já fiz a tua mãe, já tiveste algum caso caricato que a pessoa te apresentasse e tivesses de lançar o tarô e disse que no fundo não havia ali Já. realidade? Caricato. Não havia ali realidade, que havia algo que era por outros fins e não por aquilo que ela necessitasse? Estás a perceber onde é que queres chegar? Eu acho que sim, acho que estou a perceber. De qualquer maneira, vou relatar aqui um caso que ainda ontem, porque acontece muito. Eu ia na rua e virem pessoas falar-me, e o meu marido é que acaba por ficar muito impressionado, porque as pessoas vêm-me falar e dizem: eu vi que me dá um beijinho. E é uma menina, ela atualmente ainda é uma menina linda. Na altura ela tinha 18 anos, estava a estudar, ela agora já deve ter uns 20 e poucos, portanto ainda é uma menina. E quando ela começou a ir lá à loja, ela não vivia noutra coisa senão, de facto, no mundo das velinhas e no mundo de fizeram mal e tem um problema e tem tudo mais. Começava a apresentar problemas a nível de saúde complicados, portanto ela já tinha alopecia, estava, como eu costumo dizer, estava a criar uma doença, portanto estava a somatizar sintomas de uma doença muito complicada, porque ela acreditava, no fundo, ela queria ter qualquer coisa que a libertasse ou que desse resposta ao estado de espírito e de ânimo em que andava. E posso dizer que nunca criamos, porque não gostamos de criar, não criamos aquela obrigatoriedade de irem lá de X em X tempo fazer a consulta. Não queremos isso, pelo contrário, queremos que as pessoas sejam o mais independentes de nós possível. Somos mais para negócios, como nos costumam dizer. Sim. Porque a pessoa tem que ser independente. Uma coisa é precisar de uma ajuda, de um conselho, de uma resolução de um problema. Outra coisa é ter-nos como muleta. Isso nós não queremos de ninguém. E sem essa necessidade de muleta, por ela, umas vezes melhor, outras vezes pior, ela está ótima, não tem nada, acabou o curso, terminou o curso, está a trabalhar, está mais bonita ainda e está bem. Portanto, é estas situações que me fazem ter vontade de continuar a fazer as formações, de continuar a aprender, de continuar a andar para a frente, por ver realmente que as pessoas que... Um ser humano precisa de ajuda. O ser humano precisa sempre de ajuda, nós não somos nada sozinhos. Infelizmente ou felizmente, o ser humano não foi feito para estar sozinho. Nós vivemos em comunidade e temos que viver em comunidade. Fomos feitos para ter família, para ter amigos. E está estudado, existem bases de estudo nisso. Há um livro que eu recomendo sempre para toda a gente ler e vou recomendar aqui também para quem quiser, que é A Cura pela Mente. E nesse livro é escrito por uma médica, ela ganhou até um prémio pelo livro. O que ela fala é exatamente isso: nós precisamos ter uma rede. E muitas das doenças, e está provado, e nesse livro está lá os estudos, que muitas das doenças são curadas se a pessoa tiver uma boa rede de suporte, tanto a nível de amigos, como de família, como de vida, muitas das vezes mudar totalmente e radicalmente de vida, porque é a vida que tem que não a deixa andar para a frente e que faz somatizar e ter o problema das doenças, porque 80% das nossas doenças são feitas por problemas, por autossabotagem, pronto. Pelas nossas crenças até, porque, por exemplo, na comunidade sino-americana está estudado que quando eles nascem, dizem-lhes logo em que ano é que morrem. E a maior parte morre naquele ano. Portanto, todos nós precisamos de amigos que nos digam: olha, não estás a ir para o bom caminho, olha, não estás a pensar bem, olha, pensa de outra maneira. O problema é que a maior parte das vezes não temos esses amigos. E é aí que entra o tarólogo, que é aquela pessoa a quem vão confidenciar coisas que não falam com mais ninguém, que nos vão dizer coisas que não têm um amigo ou não têm ninguém que os ouça e com quem falar. Muitas das vezes a pena que eu tenho é que as pessoas me cheguem lá já num determinado ponto e que não tivessem de falar comigo antes de terem deixado as coisas chegar àquele ponto, porque as emoções e os sentimentos são coisas complicadas e levam-nos a tomar decisões e a levar caminhos
Muitas das vezes não são os mais acertados porque estamos a tomar decisões e caminhos de cabeça quente. E depois as coisas de facto acontecem e não acontecem da melhor maneira. Pelo menos isso. Isabel, o que é que gostarias de acrescentar? Estamos quase no final, nem damos pelo tempo, mas estamos quase no final da nossa conversa. Gostaria efetivamente, mais uma vez, de dizer, vamos desmistificar o tarô, vamos deixar, exatamente, vamos deixar de pensar no tarô como a tal situação que muitas vezes dizem vou à bruxa. Não, perfeito, eu assumo que efetivamente se diz isso. Não é verdade, nós somos muito mais do que isso. Nós estudamos para tentar, enfim, ser um pouco melhor cada dia, para tentar ajudar. Temos que tirar da mente essa ideia de que eu vou gastar valores ou eu pago para resolver o meu problema. Já me disseram, em pleno gabinete, eu pago-lhe o que for preciso. Inclusivamente a única cliente que eu expulsei do meu gabinete foi uma senhora, uma mãe, que me chega lá e diz: a minha filha tratou-me mal e eu pago, tenho dinheiro e pago-lhe o que for preciso para que mate a minha filha. E eu só perguntei à senhora, e a senhora tem a certeza que foi a senhora mesmo que deu à luz a sua filha? E ela diz: sim, é a minha filha. Então, minha senhora, desculpe, mas saia do meu gabinete. Portanto, aqui não temos dessas situações. E nós estamos para ajudar, acima de tudo para ajudar, não para explorar ninguém. Isabel, terminas tu, sendo uma faixa etária mais nova para tal? Termino eu. Posso terminar, sim, a dizer que no fundo que nós estamos lá de facto para ajudar, para ser aqueles amigos ou aqueles conselheiros que não têm, que fazem falta, que acho que as pessoas têm que começar a confiar mais nelas, Sim. nas suas capacidades, deixarem de ter tantos medos. Mas por vezes é preciso uma palavra, Mas por vezes é preciso uma validação. Exato, é necessário que alguém nos diga há outros caminhos. Exatamente. Então vamos pensar juntas noutros caminhos. Exatamente. Eu digo muito esta frase, então vamos pensar juntas noutro caminho. Exatamente. Às vezes faz falta. Exato. E é um bocado esse o nosso papel. Muito obrigado às donas Isabeles que estão cá. Muito obrigada Isabel também. Pereira vai estar connosco segunda-feira. Exatamente. E temos muito ainda para conversar. Não É verdade.